Vamos explicar de novo, e eu quero fazer isso com o intuito de levantar o propósito da série como um todo e fazer conexão. Então eu começo revisando aquilo que a gente já viu, o propósito dessa série. O propósito da série está aí, ó. Sem desconsiderar a singularidade do primeiro casal, a intenção é expor a tentação, os efeitos, as maldições e o juízo sobre o primeiro pecado como paradigmas do mundo caído em que vivemos e preâmbulo da história da redenção em Cristo. Então o que a gente está fazendo nessa série é analisando 4 coisas. A gente já viu as 2 primeiras. Primeiro domingo nós vimos a tentação, domingo passado nós vimos os efeitos, hoje nós veremos as maldições do primeiro pecado, mas não só para contar a história antiga, mas para ver como a história antiga na verdade é um paradigma, um parâmetro daquilo que acontece hoje. Nós experimentamos muitas coisas hoje exatamente como Adão e Eva experimentaram lá atrás na história de Gênesis 3. E a nossa intenção então é mostrar isso, mas mostrar como isso prepara a cena para a história de Jesus Cristo. Gênesis 3 é que dá sentido à pessoa e obra de Jesus Cristo. Como era necessário que ele viesse contrapor cada um dos dilemas de Gênesis 3. Então na primeira mensagem a gente analisou a tentação, como? Pela sagacidade da serpente em propor mudança de cosmovisão antes de suas falsas promessas. A gente viu como a serpente não chega e fala assim, ó, faz isso que eu vou te dar mais do que Deus. Não, ela sugere, ela semeia dúvida para que a cosmovisão de alguém seja mudada e então se veja como proveitoso ir por esse caminho. E é assim que nós somos convencidos de que alguma coisa que antes, no passado, a gente considerava errada, agora a gente até diz, eu acho que não tem problema. Por quê? Porque a nossa visão das coisas foi mudada. A gente agora enxerga com outra ótica. É assim que a serpente trabalhou e é por isso que a gente viu o progresso da tentação na primeira mensagem. Como primeiro tem dúvida, depois a gente viu ressentimento. Semeia-se a dúvida, colhe-se ressentimento. Semeia-se incredulidade e orgulho e colhe-se desobediência. E é assim que progrediu o pecado de Adão e Eva e nós vimos o antídoto em Cristo. Na mensagem da semana passada, nós focamos apenas 3 dos efeitos, eu falei que são vários, mas 3 dos efeitos do pecado em nosso interior. Vergonha, medo e vitimização. E refletimos sobre a inversão de papéis na criação causada por tais efeitos. Cristo assume figura humana abandonada por Deus e desprezada pelos homens para nos colocar numa comunidade para sua cura gradativa. O que eu quis dizer com isso? Eu mostrei como algumas das coisas que Adão e Eva sofreram, né? Eles tinham vergonha, eles tiveram medo, vergonha em relação ao próximo, medo em relação a Deus, e aquela ideia de culpar outro, né? Vitimizar, você é vítima, o outro é que é culpado. Isso tudo acontece hoje em dia e a gente percebe como é que Deus trata disso. Olha só, Jesus Cristo assume todos esses efeitos, ele se torna uma figura, ele se torna desfigurado, de acordo com Isaías 53. Ele é motivo de escárnio, vergonha dos homens. Ele é desprezado pelo Pai, abandonado pelo Pai. Para quê? Para nos colocar numa comunidade em que a gente vai tratando disso devagar. A verdade é que a gente não vence vergonha, medo e vitimização assim. A verdade é que na prática a gente sabe que essas coisas levam algum tempo para serem curadas. Deus colocou a gente num hospital e vai dar alta daqui a um bom tempo. E Ele vai tratando devagarzinho cada um desses efeitos do pecado. Hoje a gente vai ver outra coisa. Depois de olharmos a tentação e os efeitos do pecado em nós, é necessário compreender como a maldição do pecado ainda jaz em nosso meio, ainda que de forma amenizada. E a única forma de Deus reverter esse quadro de seres humanos malditos. Então, vamos olhar então como Jesus Cristo é a única forma de reverter esse quadro de seres humanos malditos. Bem, o título da mensagem é Maldições Mitigadas. Eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer do texto e eu vou explicar a minha intenção no meio da mensagem em dar esse título. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Bem, eu não sei o que as crianças estão desenhando, mas eu sei o que normalmente eu ouço de homens e mulheres. Então vamos ver se as crianças desenharam alguma coisa desse tipo. Qual é a origem das dores de cabeça, né? Curioso notar como as maiores dores de cabeça da mulher normalmente surgem de seus problemas com os filhos e com o marido. Via de regra, se ela está com a cabeça explodindo, é porque alguma coisa não está certo com o seu marido ou com os seus filhos. Via de regra. Parece que a preocupação contínua da mulher é que isso vá bem. E para sua frustração, exatamente o que ela gostaria que fosse melhor, não vai bem. Não vai bem. Parece que essas duas relações são malditas. E o texto que a gente vai estudar vai mostrar que é exatamente isso. Elas são malditas. As maiores dores de cabeça do homem costumam surgir em decorrência dos seus problemas no trabalho. Não é incomum o homem vir para casa e assim querer que a sua esposa entenda que ele teve um dia de cão, que foi horrível, que o trabalho é muito desgastante, que não dá com aquele chefe ou com aquele colega de trabalho. Olha, tem que aguentar cada uma. Mulher, por favor, despeja menos, eu já aguentei muito durante o dia. Né? Frequentemente essa é a reclamação dos homens. Então não seria incomum se as crianças desenhassem mãe com dor de cabeça porque criança está fazendo bagunça. Isso não é incomum. E se desenhasse o pai com dor de cabeça porque chegou do trabalho. Trabalho dá dor de cabeça para o pai. Interessante que essas coisas que a gente constantemente ouve como problema remontam a Gênesis 3. Tudo isso remonta a Gênesis 3. Tudo volta lá. E a gente vai ver a maldição sobre a mulher exatamente nas suas relações mais próximas e do homem em relação ao seu trabalho. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não vou falar aqui só de família e trabalho. Eu quero que você entenda que o que Deus vai proferir lá em Gênesis 3 é uma amostra de como os sofrimentos são universais. Parece que tudo envolve sofrimento. Olha só, as dores e a fadiga mencionados em Gênesis 3 são ícones do sofrimento em tudo que nós fazemos. Nada no que fazemos neste mundo é livre de pesar, de dor, de esforço. Você vai estudar, é dureza. Você vai trabalhar, é difícil. Você vai... gravidez, difícil. Tratamento de saúde, sempre difícil. Nunca assim, tratamento de saúde, tranquilo. Isso é uma coisa rara. A gente quase não ouve falar disso, né? Dieta, difícil. Né? Esporte, que dureza para alguns de nós. Família, parece que nunca está certinho. Por que eu estou levando essas coisas? Esses são alguns exemplos de como parece que tudo na nossa vida é manchado por dor e sofrimento. Não só parece, é assim mesmo. Você está enxergando direitinho. Gênesis 3 vai mostrar que é assim mesmo. Tudo na sua vida é manchado, é marcado por dor e por sofrimento. Por causa da maldição, a gente não se vê livre dessas coisas. Desde as mais simples até as mais complexas. Mas não foi assim desde o princípio. E eu quero mostrar como é que era no princípio. Porque é importante a gente entender a criação como preparação para entender a queda. Eu tenho feito isso nos sermões anteriores e eu quero fazer isso de novo. Como é que Deus fez as coisas de tal forma que a gente entenda o que a gente perdeu na hora que o homem pecou. Veja só.
Deus, lá no capítulo 1, a gente ouve 2 vezes Deus proferir palavra de bênção. Ele abençoa os animais para que eles se multipliquem, e Ele abençoa os seres humanos, a raça humana, para que ela se multiplique também. Mas no caso da raça humana, não só abençoa para multiplicação, mas abençoa para exercer domínio. Isto é, para poder controlar os recursos da natureza. Esse domínio é demonstrado no cultivo e na guarda do jardim. Deus coloca o homem no jardim para ele guardar e cultivar, está lá em Gênesis 2,15. E também quando ele recebe uma auxiliadora, ele exerce domínio sobre ela, isto é, liderança sobre ela, quando ele nomeia a mulher. Mas antes disso, ele nomeia os animais. Interessante isso. Eu já disse isso antes, eu quero repetir, que dar nome é um sinal de autoridade. A gente não escolheu o nome que tem. Alguém escolheu por nós. E quem escolheu tinha autoridade para dar esse nome a nós. Dar nome na Escritura sempre é sinal de autoridade. Quem dá nome é quem tem autoridade sobre outro. Diz o texto da Bíblia que Adão exerceu a autoridade quando ele deu nome aos animais. Deus os trouxe para que ele conhecesse, ou melhor, não só conhecesse, mas categorizasse cada um dos animais. A relação homem-natureza então seria de proteção, olha só, porque ele tinha que guardar o jardim. Então a ideia não é que o homem não precisava promover a harmonia, já tinha harmonia. Ele só tinha que proteger essa harmonia. Seria também uma relação de produtividade. A agricultura aqui é apenas um exemplo de como tudo que tem na criação, o homem devia transformar em algo fantástico para o uso dele. Na verdade é isso que a tecnologia faz. Ela pega o que tem de recurso da natureza e ela transforma em algo antes não produzido. Deus fez o homem produtor. Por isso que ele tinha que cultivar o jardim. A ideia não é só de fazer plantinha, tá? Ou de cultivar a plantinha, é de produzir coisas, é de pegar aquilo que Deus colocou, as potencialidades na criação e torná-las realidades. E também de conhecimento da diversidade das obras divinas, né? A gente vê ali que ao dar nome aos animais, é como se Deus estivesse dizendo assim: Adão, explore o que eu fiz. Biologia é um exemplo disso, mas a gente poderia estender isso a todas as outras ciências, de como a exploração da criação seria uma expressão do conhecimento daquilo que Deus fez. Deus abençoou a relação do homem com a natureza. Mas mais ainda, Deus abençoou a relação do homem com a mulher. Olha só, a relação homem-mulher era muito mais encantadora, porque a primeira vez que a gente vê o homem falando alguma coisa na Bíblia, ele faz poesia. Está lá em Gênesis 2:23. Ele faz poesia para a mulher. O texto em hebraico está em forma poética. O casamento então seria uma reunião do que originalmente era literalmente uma só carne. Você já pensou nisso? Não é verdade que Deus tirou Eva de Adão, da costela de Adão? Pois na hora que eles casam, eles se tornam de novo uma só carne. Só que é uma união muito mais especial do que fazer parte da costela. Deus está fundindo os dois de novo. Está promovendo uma reunião daquilo que originalmente era uma só coisa. Só que agora de forma mais plena. Eles seriam iguais no serem imagem de Deus, com diferentes funções, cooperando em harmonia. O texto fala que os dois estavam nus e não tinham vergonha. Eles faziam aquilo que lhes era próprio e nenhum tinha receio do outro. Por quê? Porque eles tinham harmonia. Foi assim que Deus fez as coisas. Mas não foi assim que ficou por muito tempo. Porque a gente vê logo no capítulo 3, não só o pecado de Adão e Eva, mas as maldições. E a gente percebe no texto 3 maldições. Deus profere 3 palavras de maldição aos personagens do jardim. E curiosamente na ordem que cada um pecou. Deus primeiro fala com a serpente, depois com a mulher, depois com o homem. Exatamente na ordem de pecado, né? Primeiro diabo, depois a mulher, depois o homem. E Deus fala exatamente na mesma ordem. Mas tem algo interessante que eu queria destacar aqui, que já é o início da minha tônica nessa mensagem, nesse sermão. Que é o seguinte: a palavra maldita em nenhum momento é usada para o homem ou para a mulher. Mas curiosamente ela é usada para a serpente e para a terra. Maldita é você, serpente. E depois, maldita é a terra. Mas em nenhum momento Deus fala: homem, você é maldito.
Não significa que Deus não vai trazer maldições sobre o homem e a mulher, mas a palavra maldita, que é uma palavra carregada de juízo, ela não vem sobre o homem e a mulher. E eu creio que isso é um indício de como Deus vai amenizar, mitigar as suas maldições sobre o homem e a mulher. Vamos falar sobre a maldição da serpente, depois eu entro na maldição da mulher e do homem. Olha só o que Deus fala para a serpente. No verso 14, olha só. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selváticos. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Presta atenção, interessante, né? Deus não faz perguntas para a serpente. No texto anterior que nós estudamos domingo passado, Deus pergunta para o homem, Deus pergunta para a mulher. Ele dá a chance de ambos confessarem o seu pecado. Mas ele não faz isso com a serpente. Deus não tem intenção de promover arrependimento do inimigo. Deus em nenhum momento promove esse tipo de arrependimento. Deus simplesmente declara a sua palavra de maldição à serpente, que deve ser entendida literalmente ao animal, mas metaforicamente ou alegoricamente a Satanás. A gente não sabe, não tem certeza, mas dá-nos a impressão de que a serpente não se locomovia como ela se locomove hoje. E o arrastar-se no ventre seria então um resultado da queda. Pelo menos essa é a impressão que o texto passa, embora eu não sei dizer e nem posso elocubrar como é que era antes. Se ela tinha perninha, se ela voava, eu não sei. O texto bíblico não fala. Porém, o importante é você entender o que significa rastejar e comer o pó. Tem vários textos da Escritura que falam que isso significa ser humilhado, derrotado. Então, quando Deus fala à serpente que ela rastejaria sobre o seu ventre e comeria o pó, não é que ela ia se alimentar disso, mas a ideia é que ela ia experimentar o que significava estar no lugar mais baixo da cadeia, ser a mais malquista de todas. Não é à toa que a serpente costuma ser animal dos mais asquerosos e que causa repulso, né? Não só entre nós todos, mas especialmente entre as mulheres, né? Essa inimizade está enraizada em Gênesis 3, mas também um prenúncio da derrota, da humilhação e da derrota do inimigo, que é Satanás. Olha só, no verso 15, Deus fala de um descendente. Veja o verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja o que Deus está falando. Isso aqui eu acho fantástico. Você lembra que a mulher deu ouvidos à serpente, porque de alguma forma a serpente a encantou. Deus já mostra os primeiros elementos ou vislumbres da sua graça, quando ele diz assim, a mulher não vai mais ter interesse por você, serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A ideia de que a graça de Deus transforma as afeições depravadas da mulher, as afeições pela serpente, em inimizade. E Deus promete um redentor por um meio bastante improvável. Por quê? Atenção, a serpente de maneira sagaz se aproxima da mulher, porque sabia que ao fazer isso ia inverter os papéis na primeira família. Então, abordar a mulher seria abordar, em tese, o lado mais frágil, que geraria maior dano sobre a família. E Deus, na sua bela ironia, resolve fazer com que o Redentor venha da mulher. O mais inesperado não vem do homem, mas vem da mulher. E por que isso é significativo? Eu quero que você entenda que Deus está ironicamente mostrando o seu poder sobre o inimigo. Se o inimigo acha que pode usar a mulher e fazer com que a primeira família caia e tenha consequências universais, Deus fala assim, eu vou fazer vir da mulher o Redentor e reverter isso. Deus traz digamos assim, do meio mais improvável, aquele que derrotaria o pecado. E pela mulher veio o Salvador. Se pela mulher veio o pecado, pela mulher veio o Salvador. Gálatas 4:4 faz questão de destacar que Jesus Cristo foi nascido de mulher. Cristo não seria descendente de Adão. É interessante, né? Ele não seria descendente de Adão. Ele seria apenas nascido de mulher. Jesus não tem da genética de Adão em nada. Ele tem só, vamos colocar assim, ele tem só
ele não é representado por Adão, porque ele é o único que não é filho de homem, mas filho de mulher. Mas tem algo aqui interessante a mais que eu queria destacar. O texto não está falando só de Jesus Cristo vencer Satanás, mas o texto está falando de duas famílias, duas linhagens. A palavra descendente no hebraico se traduz por semente. E a ideia de semente, de onde a gente tira o conceito de sêmen, ou de seminalmente, algo no seu germen está ali contido. A ideia de semente, ela é usada tanto no singular quanto no coletivo. Tanto se refere a uma pessoa, como às vezes se refere a uma família, a um grupo de pessoas. E a gente percebe isso na Escritura. Por exemplo, tem momentos em que a gente lê em português assim: a descendência sua, Abraão, será abençoada. Né? Deus fala assim: eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Em hebraico é a mesma coisa, da tua semente. Então semente às vezes é traduzido por singular, às vezes é traduzido por plural. E quando a gente entende o sentido coletivo, nós vemos que o conflito entre os descendentes, Cristo e Satanás, aponta para o conflito, histórico conflito entre duas linhagens, Caim e Abel, por exemplo. Não é? Olha que interessante. Deus falou para a mulher que a mulher teria, o descendente viria e destruiria a cabeça da serpente. Quando Caim nasce, a mulher fala assim: o Senhor me auxiliou, porque ela espera que esse seria o grande redentor que destruiria a cabeça da serpente. Mas esse é Caim. Nasce Abel e ela percebe que Abel é de Deus. E Caim mata Abel. E curiosamente no final do capítulo 4 diz que Deus trouxe a Adão e Eva 7 para substituir Abel. Qualquer mãe sabe que filho nenhum substitui o outro que foi morto. Não é uma substituição de afeição, mas de que a família, a semente, a linhagem abençoada não seria destruída. É isso que o texto da Bíblia está colocando. Depois você tem, no capítulo 6, fala que os filhos dos homens se misturaram, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. E a coisa ficou tão ruim, porque as duas famílias agora se misturaram, que Deus tem que trazer o dilúvio. Começa de novo com Noé, logo vem a história de Abraão, e Abraão é prometido família, mas ele resolve começar a família de maneira ilícita. Aí nasce Ismael, mas o descendente da promessa é Isaac. Novamente você tem duas linhagens. Você continua essa linhagem, você vai ver que Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú anda para um caminho, Jacó anda por outro caminho. E às vezes a linhagem abençoada por Deus é a mais improvável de todas, como um trapaceiro chamado Jacó. Jacó tem vários filhos. Você esperaria que o Salvador viria do mais velho? Não. Aí você diz: não, já sei, vem de José, o filho queridinho. Também não, vem de Judá, um personagem obscuro que se deita com uma mulher que era sua parente, como se fosse uma prostituta. As coisas são muito estranhas nesse livro de Gênesis. Deus cria duas famílias contraditórias, mas a família abençoada vem aos trancos e barrancos, e Deus não permite que ela cesse, mas ela continua. E depois, quando você entra no período da monarquia, você vê o reino de Israel e o reino de Judá, um sendo longe de Deus, o outro próximo de Deus, até que o reino do Judá também é destruído, mas Deus não deixa com que o seu povo morra. Você percebe que toda a história, todo o Antigo Testamento, e toda a Bíblia Sagrada e toda a história da humanidade, você sempre tem dois povos. Jesus diz que aquele que não é a favor dele, é contra ele. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é filho de Deus, a Bíblia não tem meias palavras. Jesus chama de filho do diabo. É assim que a Bíblia coloca. Por quê? Porque o que acontece em Gênesis 3, o prenúncio de Deus, é de que haveriam duas famílias. E por que isso é importante? Porque a gente percebe o eterno conflito que desde lá atrás existe entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. O texto também fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. Hebreus 2,14 fala que Jesus Cristo venceu a morte, venceu Satanás na sua morte. Colossenses 2,15 fala que ele expôs principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
Só que, é curioso isso. A ideia de esmagar a cabeça da serpente tem uma analogia muito curiosa. Quem lida com cobra, vamos colocar assim, sabe que esmagar a serpente é uma ferida mortal, mas ela não é imediata. Você esmaga a cabeça da serpente e, curiosamente, ela fica se batendo por algum tempo, até que finalmente ela pare de se mexer. E isso é uma boa analogia daquilo que acontece na história da redenção. Porque embora Cristo já tenha vencido Satanás na cruz, e a Bíblia fala disso, não significa que ele fica inativo depois da cruz. Ele ainda fica se batendo, tentando voltar e vencer, porque existe um elemento da Bíblia, da vitória de Cristo sobre o mal, que já aconteceu, mas existe um outro elemento que ainda não aconteceu. É por isso que às vezes a gente tem a sensação de que Jesus Cristo vai voltar e vai vencer. Não, tenho notícia para você, ele já venceu. Só que o jogo ainda não acabou, você levou muita falta, está com a canela inchada, está dolorido, você está torcendo para o apito final. Já está vencido. É que ainda dói. É que você ainda está no meio do sufoco. Entendeu? Mas existe um elemento do já da vitória de Cristo e um elemento do ainda não. E o ainda não, curiosamente, Deus nos vai dar parte dessa glória, só parte. Deus concede à igreja o privilégio de participar dessa derrota final do inimigo por ocasião da sua segunda vinda. É Deus quem destrói o inimigo, mas em Romanos 16:20, Paulo fala assim: em breve Deus esmagará a cabeça da serpente sob os seus pés. Falando para a igreja, dizendo que Deus daria à igreja digamos assim, a cena, o vislumbre, ou ver de fato o esmagar da serpente sob os seus pés. Bem, tendo dito dessa vitória, falado dessa vitória, eu não quero que a gente se esqueça algumas maldições que vieram sobre a mulher e sobre o homem. E é importante a gente pensar neles até como uma forma de pensar nos nossos problemas hoje. Veja só. Eu disse isso no começo, vou voltar agora. Os relacionamentos mais próximos que uma mulher normalmente tem, com filhos e com o marido, seriam manchados com sofrimento. No primeiro, com dor física, e no segundo, com luta em relação aos seus desejos. O texto de Gênesis 3,16 fala assim: seu desejo será para o seu marido. A ideia de seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Em Gênesis 4:7, que é um capítulo depois, a gente vê uma dica para interpretar esse texto. Porque ele é um pouco estranho. O que é essa ideia de seu desejo será para o seu marido e ele dominará? É um texto não muito fácil de interpretar. Mas o capítulo seguinte nos dá uma boa dica, ele é mais claro. Quando Caim mata Abel, Deus fala para ele assim: Caim, o que aconteceu com você? O que você fez? O seu desejo de pecado bate à porta. Cumpre a você dominá-lo. Deus fala assim para Caim. Então a ideia é que Caim agora passaria a ter desejos desordenados. Isso não deixa de ser verdade em relação à mulher, como em relação ao homem, eu vou falar daqui a pouco. Isto é, a gente vê desde a queda que a mulher tem desejos desordenados. Ela gostaria de fazer coisas que extrapolam aquilo que Deus dá para ela. E frequentemente essa é a raiz das suas maiores dores de cabeça. Quando o seu parceiro, o seu homem, não faz o que lhe cabe e ela resolve fazer o que ele não faz, frequentemente isso traz consequências drásticas para ela. Quer ela reconheça, quer não. Quer ela perceba isso, quer não. A ideia é que ela tem desejos desordenados. Por quê? Esses desejos já começaram na tentação, quando ela resolveu exercer função que era do seu marido. Agora, deixa eu explicar a maldição ao homem. A relação natural do homem com o solo, lembra que o homem deveria dominar toda a criação, é revertida essa relação. Agora, o solo o resiste e o deglute, isto é, o come. Isso aqui é muito interessante. Eu fiquei fascinado quando estudei isso. Sabe por quê? Adão come do fruto. O texto fala assim que a mulher comeu, deu para o homem comeu. Curiosamente, quando Deus profere uma palavra de maldição para Adão, ele fala de comer 5 vezes em 3 versos. Em outras palavras, você vai ser ferido na medida em que você desobedeceu a mim.
Você quer falar, você quis comer, então agora você vai receber a paga exatamente no ganhar o pão, no comer. E Deus fala para Adão algumas coisas curiosas. Ele teria dificuldade de obter sustento. Por quê? Porque agora ele não mais exerceria domínio sobre a terra. A terra estaria em rebeldia para com ele. Tanto é que o texto fala que espinhos e abrolhos, as ervas daninhas, os espinhos, eles se multiplicariam. Aquilo que não é comestível atrapalharia, as pragas atrapalhariam a fonte de comida. E ele não mais seria o dominador da terra, ele seria engolido pela terra. O texto fala que você foi feito do pó e ao pó voltarás. A ideia é de que você seria engolido pela terra. Deus nunca tinha a intenção de fazer isso com o homem quando ele o criou. O homem não deveria experimentar morte. Porém, como ele pecou, e Deus falou que no dia em que comeres certamente morrerás, ele então agora haveria de ser comido, engolido pela terra. A alienação do solo é o que gera sofrimento. É interessante isso, porque a alienação não é um conceito só entendido pelos crentes. Até quem é descrente percebe que grande parte do nosso sofrimento hoje em dia é por causa da nossa alienação. Parece que a gente está alienado, separado de tudo aquilo que existe. Nós não conseguimos mais dominar os recursos, a gente apanha para dominar os recursos. Conseguir sustento agora será penoso. E aqui eu coloquei uma frase no final que nos engana. Olha só, eu coloquei assim: tecnologia cria a falsa esperança de que não temos essa maldição em vigor. Eu acho que a gente vive num tempo em que, infelizmente, a gente peca por entender Gênesis 3 bem. E é por isso que eu faço questão de expor aqui. Por quê? Porque como Gênesis 3 fala da dor de parto, em meio a dores darás à luz filhos, nós temos a impressão de que tecnologia resolveu esse problema. Afinal de contas, existe anestesia, drogas, tal. Quando o homem fala assim, ó, da terra, do suor do teu rosto tirará o sustento, aí você cria máquinas que aumentam a produtividade agrícola. Você cria programas de computador e computadores que facilitam a produtividade na indústria. Você diz assim: eu acho que essa maldição está sendo revertida. Nós somos falsamente enganados a pensar que a gente está conseguindo se livrar do sofrimento nesta vida. Aí você se depara com uma São Paulo, sexta-feira à tarde, lotado de carro, e você fala assim: o que aconteceu com esse mundo aparentemente abençoado pela tecnologia, né? Aquele trânsito maluco, aquela poluição, aquela ira desenfreada no trânsito, aquela coisa sufocante do mundo da tecnologia, e a gente vê inúmeros efeitos que mostram quão enganados nós estamos, achando que a gente achou a salvação para a maldição, quando a gente não encontrou. A gente só se afunda em sofrimentos e dores de cabeça cada vez mais. A natureza está em caos. Por causa do pecado de Adão, temos uma natureza em cativeiro da corrupção, gemendo para ser libertada. Romanos 8 fala que a natureza está debaixo de cativeiro e ela suspira por redenção. Tal maldição proferida na queda explica os desastres naturais. A Bíblia fala sobre cardos, abrolhos, isto é, espinhos, ervas daninhas, né? Fala sobre o solo produzir coisas que não eram próprias, mas isso é só o começo. Quando as pessoas perguntam assim: qual a razão de tantos desastres? Biblicamente é a queda. Gênesis 3. Por que de tsunamis, terremotos, enchentes? Gênesis 3. E Romanos 8 explica isso, porque fala que a natureza está em cativeiro de corrupção. Ela é rebelde agora, ela é maldita por causa do pecado do homem. E como ela é maldita, ela reage de forma maldita. E os efeitos da maldição de Deus podem ser vistos nela também. Graças a Deus, a natureza também é alvo da redenção de Cristo. Colossenses 1:20 fala que Cristo sofreu a maldição na cruz a fim de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra, debaixo da terra. A ideia é de que Jesus Cristo não só reconcilia pessoas. De que adiantaria Jesus Cristo salvar você e colocar você numa morada estragada?
É por isso que Ele não só cuida de você, Ele cuida da sua morada também. E é o que Ele vai fazer com esse habitat. Deixa eu começar a caminhar para a parte final da minha mensagem. Eu chamei esse sermão de maldições mitigadas. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Nas palavras de maldição a Adão e Eva, vemos palavras abençoadoras. Deus não traz o castigo em pleno fulgor, mas poupa o ser humano de todo o salário do pecado. Poupa de todo o salário, isto é, do salário inteiro. Morte não será aplicada plenamente porque a mulher carregará a vida e o homem trará sustento a essa vida. Interessante isso. Deus fala que multiplicaria as dores da mulher, mas não diz que ela não teria filhos. Ela ainda seria portadora de vida. Deus falou que em meio a muito esforço o homem teria sustento, mas não diz que não traria sustento à vida. Deus então continua o seu projeto. Olha que interessante no texto bíblico. Isso aqui não é fácil de perceber, a não ser que alguém, isso aqui eu aprendi com um estudioso, alguém mostre para nós a bênção no meio da maldição. Eu vou usar o texto da mulher em que isso é mais difícil de enxergar. Tem um paralelo de maldição, bênção no verso 16. Quando Deus fala assim, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, ele está falando de algo que é maldito. Mas logo em seguida ele fala, com sofrimento você dará à luz filhos. Isso é preservação do privilégio de multiplicar, de carregar vida. Seu desejo será para o seu marido. O seu desejo desordenado, essa é a maldição. Mas quando fala, e ele a dominará, Deus está preservando a ordem das coisas no início, em que o homem deveria exercer liderança e a mulher ser a sua igual auxiliadora. Quando Deus está falando isso, portanto, Ele não está trazendo só castigo. O homem vai dominar você. Pelo contrário, Ele está trazendo uma palavra que deveria funcionar como amenizadora das maldições que mulher sofre. Então a mulher ainda seria a portadora de vidas, o plano de ser fecundo e multiplicar não fora abortado. E o seu marido continuaria líder, o plano original da família não fora mudado. Então quando Deus está falando essas coisas, Ele está trazendo bênção em meio à maldição. Estou dizendo isso, por quê? Eu queria que você entendesse que quando o nosso Deus lida conosco com as nossas falhas, Ele não trata você como se você fosse um réu, como se você fosse um mero criminoso. Pelo contrário, Deus frequentemente traz bênçãos em meio à sua disciplina. E deve ser assim quando nós tratamos também dos nossos filhos. A gente não pode tratar filho como se trata um criminoso. Você não trata ferro e a fogo, justiça, você vai pagar. Quem sabe imitar o seu Pai Celestial, sabe que em meio à disciplina tem que haver amenização. Você tem que mitigar, você tem que retirar o pleno fulgor da justiça. E é assim que Deus faz com Adão e Eva. E sabe o que é interessante? Quando Deus fala que em meio a dores ela daria luz a filhos, a gente percebe que Adão crê nisso. Olha para Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. O nome Eva só aparece aí, até então ela não era chamada de Eva. Por que ele dá a ela o nome de Eva? Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ele acredita que Deus deixaria que ela desse luz a filhos. Olha só, o nome que Adão deu à sua mulher, Eva, é derivado da raiz vida na língua hebraica. Isso mostra a confiança na promessa divina de que ela daria à luz filhos. É o início da esperança. A mesma fé teve Eva quando disse que o Senhor havia lhe auxiliado, dando-lhe o filho. Quando ela tem o primeiro filho, ela entende que esse é o filho prometido, lá em Gênesis 3:15. O que isso mostra? Que nós vemos no primeiro casal, não os só efeitos da maldição, eles já vão sofrer os efeitos da maldição, mas nós já vemos os primeiros vislumbres de salvação na vida deles. Tanto é que o último verso que a gente leu, fala de vestimentas que vieram de Deus. Verso 21 fala, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha só, Deus faz para o casal o que não podem fazer por si mesmos. Lembra que eles fizeram roupas para si? É como se essas roupas não valessem de nada, não protegessem nada a sua vergonha. O que Deus faz? Deus então, eles não podem resolver a sua vergonha, Deus resolve a vergonha deles. Lembra que Deus falou, no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás?
Pastor, mas eles não morreram. Mas houve morte. O texto fala que eles são cobertos de pele. Houve derramamento de sangue. Alguém morreu. No dia em que eles comeram do fruto, houve morte. E essa morte era sinônimo de que Deus não deixaria jamais pecado sem a devida paga. Por meio de um sacrifício, Deus restaura a comunhão com o casal. E é claro que isso aponta para tudo aquilo que a gente vê no Novo Testamento com a obra de Jesus Cristo. Interessante isso, né? Em toda a Escritura, Deus é o nosso alfaiate. Deus nunca deixa você se apresentar diante dele com roupa que você fez. Nunca. Você não sabe costurar bem. Ele, em outra contrapartida, ele sabe colocar em você mantos de justiça. Porque o que você faz na Bíblia é trapo de imundície. É isso que a Bíblia fala. O que você faz de roupa é vergonhoso. Não dá para se apresentar na frente de ninguém. A Bíblia chama que as nossas justiças são trapos de imundície. Mas o que Deus faz com quem volta para ele e fala assim: meu pai, me perdoe. Eu fui um filho totalmente sem noção. Deus fala assim: traz a melhor roupa. Lembra da parábola do filho pródigo? Traz a melhor roupa, coloque sobre ele. Porque Deus sempre, sempre, sempre provê as nossas vestimentas. Em Apocalipse fala que ele nos reveste com vestiduras brancas, com mantos de justiça. Quero terminar explicando o que nós cantamos há pouco. Em Gálatas 3, como nós lemos, fala que Jesus Cristo foi maldito por ser pendurado no madeiro. Olha que interessante. Infelizmente a palavra em português não traduz tão bem. Mas pelo fato do primeiro Adão ter trazido desgraça por causa de uma árvore, Cristo traz graça por intermédio de outra árvore. Em outras línguas isso fica mais fácil de entender. Quando a Bíblia é chamada de madeiro, a ideia é que a Bíblia é chamada de árvore, exatamente para fazer contraponto àquela primeira árvore desgraçada lá do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é solucionada, o problema que ela traz é solucionado por uma outra árvore. E o Novo Testamento faz questão de várias vezes chamar a cruz de madeiro. Isto é, aquilo que vem da madeira, a própria árvore. Cristo tira a maldição de sobre nós, tornando-se maldito em nosso lugar. E é isso que Gálatas 3 diz e nós já falamos. E eu quero que você entenda essa história, não só para que você termine, para que a gente termine essa mensagem grato a Jesus Cristo, mas para entender o que Jesus Cristo quer fazer com você. Presta atenção que eu vou terminar com essa última ideia. Lembra que eu falei de duas famílias? Em meio à maldição, Deus, é verdade, traz dores sobre a multiplicação da raça humana e o sustento da raça humana. Mas Deus não quer deixar a coisa perecer. É por isso que Deus resolve iniciar uma nova família. Olha que interessante. O mesmo texto de Gálatas, aqui não é Gênesis 3:8, é Gálatas 3:8. Deus fala que em Adão foi profetizado ser bênção para as famílias da terra. Se Adão trouxe maldição a todos os povos, o Evangelho procurou reverter, fazendo uma linhagem abençoadora às nações. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando a gente estuda Gênesis 3 e vê toda a maldição trazida sobre nós deveríamos só carregar a maldição, mas Deus não permite que isso aconteça. Ele coloca você numa nova família para você sair falando para as outras famílias que existe possibilidade de sair da maldição. Que existe como você reverter essa maldição. Não por tecnologia, não por roupas feitas por você, mas por causa daquele que foi pendurado no madeiro. É importante que a gente saia daqui com esse conceito. Deus resolve fazer uma nova família, porque toda família humana, naquela ideia de duas linhagens, sempre é manchada. Presta atenção. Caim e Abel. Abel parece que vai ser a linhagem certa, ele é morto. Vem Sete. Sete tem vários descendentes. Você imagina, agora vai dar certo, mas logo os filhos dos homens casam com os filhos de Deus casam com as filhas dos homens. Mistura tudo de novo. Aí Deus começa de novo com Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé.
Aí você diz, não vai dar certo. Os filhos de Sem são os descendentes abençoados. Mas os filhos de Sem começam a ter problemas. Quando Abraão tem 2 filhos, Ismael, Isaac. Logo a coisa mistura de novo, porque Isaac tem 2 filhos. E os 2 filhos dele são expressão novamente de disputa, conflito, briga. Aí, do filho mais novo, Jacó, Deus traz 12 filhos. Mas, de novo, maldição. Porque os filhos não se dão. Toda a família humana é estragada, maculada, manchada pelo pecado. Não tem um descendente de sangue que se salve totalmente. O que Deus faz? Deus cria uma família da fé. Para que ela seja veículo da mensagem abençoadora às famílias de sangue. Eu não sei se você tem família de sangue que não crê em Cristo. Mas se você tem, você sabe quão triste é. A gente amar nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, mas não vê-los amando o mesmo Salvador que você. Eu gostaria que você, nessa manhã, orasse pelos seus familiares. Pelas famílias de sangue que não conhecem o mesmo Salvador que você. Porque você foi feito nova família para ser anunciador da bênção em meio à maldição. Vamos orar pelas nossas famílias? Feche os seus olhos. Senhor, ouvimos tanto de Gênesis 3 e não podemos deixar de conectar com o Novo Testamento e de ver o que o Senhor faz como resultado da tua promessa. Obrigado porque em meio a tanta desgraça, tanta maldição, o Senhor ainda nos dá esperança de que crendo em Cristo nós podemos sim ter famílias mais abençoadas. Nós podemos sim ter trabalhos mais abençoados. Tudo depende de quanto nós nos alimentamos do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça mensageiros dessa notícia, dessa mensagem, dessa boa nova. Nós fomos feitos nova família para que anunciássemos aos nossos familiares e amigos acerca da bênção em meio à maldição. Ó Senhor, abençoa essa igreja. Eu creio que nós temos negligenciado essa tarefa. Eu peço que o Senhor nos perdoe, mas nos renove, para que a gente seja menos contido e mais proclamador, menos tímido e mais ousado. Senhor, faz nossa igreja mais inclinada, mais pronta a testemunhar do que o Senhor tem feito na vida de cada um. Nós somos muito passivos nisso ainda, Senhor. Perdoa-nos nisso e faz-nos família mais proclamadora das virtudes do Pai Celestial. Ó Senhor, nós queremos falar de Ti para todo mundo. Nós queremos falar do nosso irmão mais velho para todo mundo, porque não existe família igual a essa. Então faz-nos proclamadores. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção?